Olá a todos, meu nome é Claire Genovese Gauchi Lopes, eu sou mestranda da USP de Ribeirão Preto, do Departamento de Biologia Básica e Oral, e o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje tem o título Impacto das doenças degenerativas dos discos intervertebrais na eficiência mastigatória, abordagem eletromiográfica. Bom, vou falar um pouquinho da degeneração dos discos intervertebrais. É uma degeneração multifatorial, relacionada a fatores genéticos, tabagismo, envelhecimento, sedentarismo e obesidade. Ela é progressiva e crônica, é uma questão de saúde pública mundial porque acomete de 60% a 85% dos adultos em alguma fase da vida. O diagnóstico dessa doença não é um diagnóstico simples, porque não é basicamente avaliarmos um raio-x, é necessário observar os sintomas, avaliação física tem que ser feita com um profissional capacitado, e aí sim o diagnóstico é realizado por meio de exames radiográficos. Então, será que essa degeneração dos discos intervertebrais, ele pode comprometer o sistema estomatognático, que é um sistema interdependente entre estruturas estáticas e dinâmicas, estruturas estáticas como o esqueleto, as articulações, os dentes, e as estruturas dinâmicas como periodonto, mucosa, tendões, aponeuroses, ligamentos e músculos. Bom, o objetivo geral do meu trabalho é compreender o impacto da degeneração dos discos intervertebrais no sistema estomatognático. E os objetivos específicos, analisar e comparar os aspectos funcionais do sistema estomatognático entre indivíduos com e sem degeneração dos discos intervertebrais por meio da eficiência dos ciclos mastigatórios dos músculos masseteres e temporal. A hipótese do trabalho é indivíduos adultos com degeneração dos discos intervertebrais apresentam alterações funcionais na eficiência mastigatória. Bom, a seleção da nossa amostra foi um estudo observacional transversal comparativo, que vamos relacionar participantes com a degeneração dos discos intervertebrais, que a gente vai chamar de grupo caso, e o grupo controle, pacientes que não têm a degeneração dos discos intervertebrais. Os exames foram realizados no Laboratório de Eletromiografia Professor Dr. Matias Witt, da FORP, USP, no Departamento de Biologia Básica e Oral, em Ribeirão Preto. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da FORP USP e no trabalho nós também fizemos um termo de consentimento livre esclarecido para todos os participantes, fizemos também uma ficha de anamnese com algumas perguntas, como, por exemplo, o lado de preferência mastigatório, se o paciente tem ou não bruxismo. Também aplicamos o questionário RDC-TMD para excluir os pacientes que tinham a disfunção temporomandibular. E também algumas perguntas que também tinham no questionário era também a questão de como o paciente está se sentindo no momento. Embora tenhamos feito esse questionário antes da pandemia, essa pergunta veio muito a calhar. Os critérios de inclusão: faixa etária entre 20 e 59 anos, de ambos os gêneros, com oclusão normal e ausência de disfunção temporomandibular, como acabei de dizer. E os critérios de exclusão: patologias neurológicas e sistêmicas, uso de prótese total ou removível, bruxismo do sono, toromandibular, utilizando anti-inflamatórios e relaxantes musculares e apresentando mal-estar mental ou físico durante a pesquisa.
Bom, até o momento a nossa amostra parcial foi de 12 participantes, sendo 6 no grupo controle e 6 no grupo caso, pareados por idade, gênero e índice de massa corporal. Não houve diferença entre os grupos para a idade igual a P 0,95 e índice de massa corporal P igual a 0,67. No grupo caso, a média de idade foi de 37 anos, aproximadamente, índice de massa corporal médio 27, e o diagnóstico deles era confirmado por especialistas. E no grupo controle, a idade média de 37 anos, aproximadamente, e índice de massa corporal médio 25,92. Bom, nós realizamos a eletromiografia nos participantes com o eletromiógrafo sistema Delsys Wireless, com os eletrodos são sem fio. Inicialmente higienizávamos o participante com álcool 70, o rosto do participante com álcool 70, o participante estava sentado em uma sala tranquila, com as mãos sobre as coxas, o plano de Frankfurt paralelo ao solo. Pedíamos para o paciente fazer a contração voluntária máxima, o apertamento dos dentes, né, para localizarmos o centro do ventre muscular, colocando os eletrodos perpendicular à fibra muscular dos temporais e dos masseteres. Aí, avaliamos a eficiência mastigatória através da mastigação habitual e não habitual. A mastigação não habitual com o alimento inerte, né, o parafilme 12 dobras, que foi posicionado em região de molar, e o paciente com movimento de charneira, o amendoim mendorato e a uva passa sem caroço. Esses alimentos foram do mesmo lote e foram pesados com aproximadamente 5 gramas cada amostrinha. A eficiência mastigatória foi medida através da integral da envoltória linear. A integral da envoltória linear é um cálculo matemático que vai tirar os primeiros ciclos, que normalmente tem uma interferência, né, na fisiologia neuromuscular, e vai eliminar o silêncio entre os ciclos para a gente conseguir essa linha, que é um gráfico, no caso, linear. Então, aí para vocês, eu estou mostrando nessa figura o sinal eletromiográfico dos ciclos mastigatórios, que através dele a gente consegue calcular a integral da envoltória linear para a eficiência mastigatória. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os resultados que nós tivemos até o momento. Então, no primeiro gráfico, nós temos a mastigação não habitual com parafilme, tá? Em vermelho, nós temos o grupo controle, em azul, nós temos o grupo caso. Na primeira representação, músculo masseter direito, masseter esquerdo, temporal direito e temporal esquerdo. Na mastigação não habitual com parafilme, não observamos diferenças estatísticas significantes, porém, clinicamente, observamos no grupo caso um maior sinal eletromiográfico em todos os músculos. Já na mastigação habitual com a uva passa, nós também não observamos diferença significativa estatística, porém, clinicamente, a gente também consegue observar um maior sinal eletromiográfico no temporal direito e no temporal esquerdo. E na mastigação habitual com amendoim, o masseter direito, masseter esquerdo e temporal direito também tiveram um sinal eletromiográfico maior para o grupo caso. Na estatística, na mastigação habitual com amendoim, a gente também não observou diferença significativa. Observando, então, esses 3 gráficos que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos um aumento da atividade eletromiográfica no grupo caso, que significa um maior recrutamento de fibras musculares para realizar o mesmo movimento dinâmico que o grupo controle, sinal, então, de menor eficiência mastigatória. Então, esse estudo sugere que a degeneração dos discos intervertebrais em adultos pode estar associada com a menor eficiência mastigatória. Queria agradecer o tempo de vocês, agradecer à FAPESP, agradecer ao 34º COB pela atenção. Muito obrigada.